Marcelo, a gente deseja a você um ótimo dia, agradece sua disponibilidade de sempre para conosco. A gente tem uma nova decisão do governo municipal a partir da próxima quinta-feira, devido ao aumento do número de casos do coronavírus em Feira de Santana. Ontem registrou 25 casos a cidade. O fechamento do comércio por mais 10 dias, né? O comércio vai ser novamente fechado a partir do dia 21 até o dia 1º de junho. Como é que a Associação Comercial recebe esta informação? Como é que as entidades de classe vêm se preparando para esse momento? A categoria que já enfrenta uma dificuldade até natural pela pandemia, agora com o fechamento, a gente tem mais de 10 dias sem funcionamento do comércio. Bom dia para você, Marcelo. Bom dia, Fernando, todos os seus ouvintes aí, toda a equipe da rádio. Nos pegou realmente de surpresa essa atitude de fechar o comércio, quando o prefeito, há 2 dias atrás, estava contrapondo o secretário estadual de saúde, onde ele afirmava que foi um erro Feira de Santana ter reaberto o comércio. E o prefeito, na minha visão, de forma correta, contrapôs o secretário dizendo que não foi o comércio causador deste aumento do infectados do Covid-19, até porque Feira de Santana estava com os índices muito inferiores ao crescimento que aconteceu na Bahia inteira, né? Entendo eu como profissional de saúde, que sabe que uma epidemia, se a gente ficar computando o tempo todo o número de infectados, isso vai ser uma crescente constante, não vai parar nunca de crescer, né? A gente vê número hoje de pessoas internadas, de leitos disponíveis aí, continuam estáveis. Então, para a gente foi uma surpresa. 2 dias atrás o prefeito falar uma coisa, depois ele agir de outra forma, né? Então, nós estamos buscando aí entender, independente aí de um número alto, né, de 25 contaminados, que também entendo que isso não é nenhum dia sim, são número de resultados que o Laboratório Central distribuiu para a Prefeitura. Eu acho que existe uma certa, talvez, confusão de informações, e a gente fica surpreso. A gente sabe que isso é uma decisão difícil de tomar, mas existem consequências, as consequências são muito graves, né? A economia do país como um todo já está profundamente abalada, de Feira de Santana igualmente. Nós estamos tendo aí um comércio respeitando todas as regras ditas pela Prefeitura. Isso não foi dito por mim, não, isso foi dito pelo próprio prefeito municipal, né? E tomamos como surpresa no fechamento, é como se você fosse dar uma responsabilização ao comércio pelos números que estão acontecendo. Então, nós estamos aí buscando entender, estamos buscando, inclusive, uma audiência com o prefeito para buscar entender o porquê deste retrocesso em relação ao comércio, porque já temos aí, estimamos, mais de 10 mil desempregados em Feira de Santana, dos 85 mil que estatisticamente o IBGE nos apresenta de números como empregados do comércio. Então, é uma situação preocupante, muito grave, e as consequências aí nós vamos colher. Pois é, você falou de colher as consequências, é justamente isso que eu lhe pergunto. Já falou no número de 10 mil desempregados. Diante desses 10 dias mais de comércio fechado, o que é que se projeta de futuro em relação a prejuízos causados pelo fechamento novamente? Fernando, o que está acontecendo também é que nós estamos, eu vou falar de um modo geral, acho que o país, a gente está sem um norte em relação ao combate desse coronavírus. Desde quando você ouviu falar que o pico da epidemia seria no mês tal, no dia seguinte, e a gente até hoje aguarda o pico. Então, ele está falando que o pico era março, o pico era abril, o pico era maio, o pico era junho. Então, infelizmente, eu não sei se é pela situação que nós temos, os dados eles não estão sendo coerentes com o que está acontecendo. Será que não estamos conseguindo fazer esse estudo correto? Agora o pico vai ser quando? Vai ser junho, vai ser julho, vai ser agosto, vai ser setembro?
E nossa vida vai ficar como? Como é que vai ficar a atividade econômica? Quando a gente está falando de comércio, entenda a atividade econômica de todos nós, inclusive inclui vocês da rádio, né? E não temos horizonte. Eu venho falando já há um certo tempo, mais ou menos um mês, que nós precisávamos começar a aprender a conviver com o vírus, tomando as medidas e as precauções necessárias para isso, porque, no meu entender, só uma vacina vai tranquilizar a população. E a vacina, todo dia anuncia uma opção de coisa, até hoje não sabe o que é fake news, o que é que não é, né? A vacina deve demorar ainda para chegar. Então, se nós não nos prepararmos e tivermos aí 90 dias, né, desde o início do primeiro fechamento, então praticamente 90 dias aí, e as ações concretas para a gente conviver com o vírus, quais são? Então, fechar o comércio durante um ano é solução? Eu acho que não é solução. A gente vai trazer muito mais prejuízo e talvez muito mais mortes do que a gente possa estar imaginando. Então, a gente entende que não deveria ser esse o caminho, né? A gente entende os problemas, sabe, né, que inclusive em alguns momentos, principalmente nos bairros, etc., existe talvez um descumprimento, mas o comércio do centro da cidade, o que está mais ao a nossa vista, digamos, estava seguindo literalmente as regras que foram impostas pela prefeitura, a população, de um modo geral, também seguindo as regras. Eu passava na rua, você via praticamente 90% a 95% das pessoas andando de máscara, né? As lojas estavam exigindo que as pessoas entrassem de máscara, fornecendo álcool gel, limpando, a metragem exigida pela prefeitura estava sendo respeitada, distanciamento entre as pessoas. Então, é isso sim, eu acho que é aprender a conviver com o vírus, porque nós vamos ter um tempo muito grande até chegar a vacina. Então, esse retrocesso a gente não entende, a gente não concorda, né? Isso vai trazer um problema muito mais grave, né? O comerciante, né, e o pequeno empresário, assim como toda a população, ela está desassistida economicamente. R$ 600 que foi dado pelo governo federal, você viu a tragédia que causou aí nas filas dos bancos e das lotéricas. Isso sim gerou aglomeração, não o comércio aberto, né? E o comerciante está totalmente desassistido. Quando eu falo comerciante, é todo empresário. Eu todo dia comentando com a pessoa, e muitas vezes quando o pessoal fala assim, o empresário e o comerciante pensam logo nos grandes empresários, né? Seja de Feira de Santana ou do país. É só alertar um pouco que o empresariado desse país, 95% ou mais, 98%, são pequenos empresários. Vive dos seus negócios como se um salário dele tirasse. E eles que estão sendo mais prejudicados, né? Os ambulantes, os vendedores, os autônomos que estão trabalhando aí nas ruas da cidade, eles estão profundamente prejudicados, né? E não existe nenhum apoio, né, financeiro, institucional, de nenhum governo, seja federal, estadual ou municipal. Quando a gente vai falar aí para dar isenções, para poder prorrogar impostos, etc., nunca pode, porque o governo não pode prescindir das suas receitas. Mas quem pode prescindir das receitas são os empresários, né? Eles são obrigados, vou repetir a palavra, eles são obrigados a fechar suas portas para isso. Então, as medidas de sanitárias que deveriam ser observadas foram observadas, e mesmo assim, 2 dias antes, o prefeito defendendo a posição do comércio, fecha o comércio, a gente ficou sem entender, e é o que a gente vai buscar fazer, né, se possível ainda hoje, para entender o que foi que aconteceu. Bom, para a gente encerrar, Marcelo, a gente já tem algum número ou projeção, até mesmo de fechamento de lojas, de pessoas que não conseguiram segurar os seus comércios durante este período? E outra coisa, já emendando outra pergunta para encerrar, a entidade deve voltar a conversar com o prefeito, tanto a Associação Comercial como o CDL devem ter um novo encontro com o prefeito para poder, de fato, reivindicar a volta ou traçar as estratégias para os próximos dias? É muito difícil a gente poder estimar quantos comércios não reabrirão, né? É sempre uma especulação. Outro dia eu vi uma notícia aí, né, que já tinham 600, quase 700 empresas que tinham pedido fechamento.
né? Fora isso, você tem uma impossibilidade de planejamento, que quando você vê a medida, a MP 936 do governo federal, onde pôde afastar funcionários com suspensão de contrato. O comércio reabrindo, muitas pessoas cancelaram esse processo, trouxeram os funcionários de volta. Aí agora o comércio fecha de novo. Eu faço o quê? Só 10 dias, eu faço o quê? Eu pago o salário das pessoas sem trabalhar? Né? Então é complicado, né? Se tivéssemos receita para isso, né, seria o melhor dos mundos. Não temos receita para isso. Em outros países, eu tenho informações que os governos estão aportando recursos a fundo perdido, inclusive nas empresas, para poder garantir o pagamento dos assalariados. Então é muito difícil essa situação e a gente não consegue ter uma estimativa de quantos comércios fecharão. Muitos tombarão. Isso a gente pode ter certeza absoluta. E quanto a buscar reunião com o prefeito, nós estamos buscando, nós solicitamos uma audiência para que a gente possa dialogar e entender um pouco mais esse processo, por que tomou as medidas de retrocesso ao que já existia, né? Simplesmente pelo número de 25 mais infectados, né? Eu gostaria de ouvir um pouco melhor mais sobre isso, né? Porque o que nós temos nos boletins todo dia é que só tem 3 ou 4 internados, né? Então a gente precisa entender esse processo, porque para a gente está extremamente confuso e poder dialogar, e claro sim, né? É sempre a nossa intenção, né? Volto a falar, precisamos aprender a conviver com esta grande ameaça que é o coronavírus. E Marcelo Alexandrino, presidente da Associação... Pode concluir, por favor. Não, perdão, Flávio, eu estou falando devagar mesmo porque está difícil de raciocinar nesse momento, viu, Fernando? Muito difícil. A gente entende, tranquilo, mas pode concluir o raciocínio. Não, vai concluir o raciocínio. A gente está buscando conversar com o prefeito para entender um pouco melhor esse processo. Marcelo, a gente agradece a sua participação aqui no programa, deseja força e sabedoria à classe empresarial de Feira de Santana, à classe comercial de Feira de Santana. A gente sabe que o momento é muito difícil para todo mundo, como você falou, para nós aqui também, nós dependemos diretamente do comércio. Em Feira de Santana é difícil encontrar um segmento que não dependa diretamente do comércio ou indiretamente do comércio, já que a gente é uma cidade essencialmente comercial. No mais, é agradecer a sua disponibilidade de sempre conosco e desejar um ótimo dia para você. Eu também desejo para todos um bom dia, que a gente realmente está vivendo um momento altamente turbulento, mas estamos com força e com fé superar esse momento. Conversamos então com Marcelo Alexandrino.